Todos veem o que você parece ser, mas poucos sabem o que você realmente é. Maquiavel. Você já se sentiu em paz, dizendo sim, quando por dentro tudo em você gritava não? Há manipulações que não chegam com gritos, mas com abraços, que não se impõem pela força, mas pela ternura calculada. Elas não aparecem como ameaças, mas como promessas. Promessas de cuidado, de parceria, de ajuda. E justamente por isso são tão perigosas, porque confundem, porque parecem amor, mas são controle. Parecem presença, mas são estratégia. Parecem cuidado, mas são domínio. A manipulação não acontece só nas grandes traições ou nas relações visivelmente tóxicas. Ela se instala devagar, como uma neblina que toma conta da estrada. Primeiro, você começa a duvidar de si. Depois, começa a confiar demais no outro. Aos poucos, seus desejos vão sendo substituídos por expectativas alheias. E o mais assustador é que você nem percebe. Vai abrindo concessões pequenas, vai cedendo, vai sorrindo para manter a paz. E, quando vê, já não sabe mais se aquilo que você escolheu realmente foi uma escolha. Maquiavel não falava da manipulação como um crime passional. Ele falava como quem entende o jogo da alma humana. Ele sabia que, na arte do poder, o mais hábil não é quem domina com brutalidade, mas quem domina com sutileza, quem faz o outro acreditar que ainda tem escolha, quem move as peças sem parecer jogador. Ele nos alerta. Quem não entende o jogo é peça. E peças não percebem quando estão sendo movidas. Este vídeo não é sobre paranoia, não é sobre desconfiar de todos. É sobre lucidez, sobre enxergar aquilo que muitos não querem ver. É sobre perceber que algumas relações não são trocas, são armadilhas, que algumas palavras não são conselhos, são comandos disfarçados, e que muitas vezes o que parece apoio é só um jeito mais elegante de tomar o controle da sua vida. Hoje, você vai aprender a se proteger, não com agressividade, mas com clareza. Vai reconhecer os padrões, as armadilhas, as promessas sedutoras que escondem intenções. Vai aprender a olhar além do tom de voz, além do gesto gentil, além do "é para o seu bem". Depois de hoje, você não será mais peça, porque quem se observa já começou a sair do jogo. A manipulação começa onde termina sua clareza emocional. Não é a falta de inteligência que abre espaço para o controle externo. É a ausência de conexão interna. Quando você não sabe o que está sentindo, qualquer emoção vinda de fora pode parecer verdade. Quando você não tem certeza do que quer, qualquer certeza alheia parece convincente. E quando você está cansado, carente, confuso, até a mentira parece um alívio. É nesse terreno instável que os manipuladores se instalam. Eles não atacam, eles oferecem, não confrontam. Eles seduzem, esperam o momento em que você está emocionalmente aberto, fragmentado, enfraquecido, e então oferecem direção, uma saída, uma solução. Mas é uma solução que custa caro, a sua autonomia. Maquiavel compreendia essa dança invisível. Para ele, o poder mais eficaz não é o que se impõe, mas o que se infiltra. Não é o que domina pela força, mas o que domina pela dúvida. O manipulador desestabiliza suas certezas. Ele planta perguntas silenciosas dentro de você. E se eu estiver exagerando? Será que ele não tem razão? Talvez eu esteja sendo difícil demais. E é aí que a manipulação acontece. Não do lado de fora, mas dentro da sua própria mente. Quem está emocionalmente desconectado confunde culpa com responsabilidade, confunde medo com prudência, confunde amor com dependência e começa a aceitar coisas que jamais aceitaria se estivesse inteiro. Você não precisa ser mais forte, precisa apenas se reencontrar, sentir de novo o que você sente, validar o que você deseja, nomear o que te incomoda, porque onde há clareza emocional, há fronteira. E onde há fronteira, a manipulação recua. O poder mais perigoso é o que se disfarça de afeto.
O manipulador raramente se apresenta como ameaça. Ele não quer ser temido, quer ser admirado, querido, necessário. Por isso, veste a pele do aliado, do confidente, daquele que está sempre ao seu lado. Ele não impõe, ele sugere, não te empurra, te convida. E nesse convite, há um custo escondido, a sua liberdade de escolha. Maquiavel chamava isso de estratégia, a proximidade emocional como instrumento de domínio. Quem deseja controlar não entra pela porta da razão, entra pela janela do vínculo. Ele se mostra útil, presente, compreensivo, até o momento em que sua voz já soa mais confiável do que a sua própria. Esse tipo de manipulação é refinado, é silencioso, e justamente por isso é tão eficiente. Você começa a consultá-lo para tudo, começa a duvidar da sua própria percepção e, aos poucos, aquilo que era uma parceria se transforma em obediência disfarçada de harmonia. Desconfie de quem nunca permite o conflito, de quem evita qualquer tensão com soluções prontas demais. Porque nem sempre quem resolve é quem ajuda. Às vezes, quem salva o tempo todo está apenas construindo sua dependência. A manipulação emocional não se parece com violência, se parece com cuidado excessivo, com presença constante, com um tipo de doçura que te desarma. E quando você está desarmado, o outro não precisa te atacar. Ele apenas entra e muda tudo, sem que você perceba. A manipulação não é percebida no que a pessoa diz, mas no que ela repete. É fácil acreditar em palavras doces, em gestos sutis, em olhares que parecem gentis. Difícil é perceber o padrão que se esconde atrás dessas sutilezas. Porque o manipulador não te convence com um argumento, ele te condiciona com uma repetição. Maquiavel já sabia. O discurso pode mentir, mas os efeitos não. Por isso, ele não confiava na intenção declarada, mas nos resultados recorrentes. Você quer saber se está sendo manipulado? Não ouça o que a pessoa diz. Observe o que acontece com você depois de cada conversa. Você se sente culpado? Confuso? Obrigado a ceder, mesmo sem querer? Muitos manipuladores constroem um ambiente de gratidão artificial. Eles fazem pequenos favores, criam momentos de ajuda e, com isso, instalam uma dívida invisível. Você começa a sentir que deve algo, que precisa retribuir, que precisa compensar, mesmo quando ninguém te pediu diretamente. E então, sem perceber, você começa a se moldar, começa a ceder onde não queria, a aceitar o que te fere, a engolir o desconforto, porque o manipulador não pressiona. Ele planta e espera. Ele te dá só o suficiente para que você mesmo se sinta responsável pela entrega. Julgar as intenções de alguém pelo tom de voz é como julgar um veneno pela cor. O que importa não é como soa, é o que provoca. E se toda vez que você fala com alguém, você sai menor, mais indeciso, mais dependente? O nome disso não é amor. É manipulação. A sua melhor arma contra a manipulação é a lucidez emocional. Não é gritar, brigar ou se afastar correndo. É ver. É nomear. É entender o padrão por trás do que parecia apenas um mal-estar. Quando você começa a fazer o diagnóstico do que sente, algo dentro de você desperta. Porque a manipulação vive do não dito, do mal explicado, do confuso. E quando você traz clareza, você quebra o encanto. Pense em situações onde você cedeu sem querer, onde disse sim com o estômago apertado, onde silenciou, mesmo com a garganta implorando para falar. Que emoção estava presente? Culpa, medo, ansiedade, desejo de agradar? Perceba, essas emoções são as alavancas que os manipuladores usam. Eles não te controlam. Eles fazem você se controlar por dentro, com base na emoção que te domina. Agora vá além. Quem se beneficiou disso? Quem sempre ganha, mesmo quando parece que foi você quem decidiu? Quem lucra com a sua hesitação, com a sua dúvida, com o seu silêncio? Nomeie, escreva, observe. A lucidez emocional não te torna frio, te torna soberano.
Quando você identifica o padrão que se repete, você corta o ciclo, porque aquilo que é visto não tem mais o mesmo poder. Toda manipulação perde força quando você chama ela pelo nome, e quando você entende o jogo, já começou a sair dele. Há um teatro acontecendo, mesmo quando você não percebe estar no palco. Maquiavel via o mundo como uma peça cuidadosamente encenada, e a maioria das pessoas vive olhando apenas para a superfície, para o que é dito, para os gestos, para a aparência de harmonia. Mas o verdadeiro jogo acontece nos bastidores. É lá que se escreve o roteiro. É lá que se define quem manda e quem obedece. A manipulação não grita. Ela ilumina certas partes da cena e esconde outras. Como um diretor invisível, ela muda o ângulo da luz, altera o foco, define os papéis. E quando você só enxerga o palco, você não percebe que está atuando num papel que não escolheu. Você começa a viver dentro de uma narrativa que favorece o outro. Começa a reagir como se estivesse preso a uma personagem. O bonzinho, o compreensivo, o que sempre perdoa. E quanto mais você atua, mais o manipulador escreve. A saída? Parar de interpretar. Começar a observar. Olhar para a cena como quem assiste de fora. Ver a si mesmo no palco. Ver o outro como personagem. Reconhecer a coreografia silenciosa entre suas ações e as reações que ela provoca. Quando você para de atuar, você começa a ver. E quem vê já não pode mais ser manipulado da mesma forma. Porque a manipulação precisa de escuridão, de distração, de automatismo. Mas a consciência ilumina tudo. E onde há luz, o jogo muda. Porque você deixa de ser movido e passa a mover. A manipulação só encontra espaço onde ainda existe a necessidade de ser aprovado. Enquanto suas escolhas forem validadas pelo olhar do outro, sua liberdade será uma ilusão. Você pode até sentir que decide, mas estará sempre decidindo com medo de desagradar, de decepcionar, de ser rejeitado. E é nesse desejo de ser aceito que o manipulador planta sua raiz. Ele se oferece como resposta, como referência, como bússola. E você, sem perceber, começa a consultar essa bússola antes de cada passo. Maquiavel não queria nos deixar cínicos. Ele queria nos despertar. Mostrar que viver sem consciência é ser jogado no tabuleiro dos outros. Ele não nos convida à frieza, mas à estratégia emocional. A entender que onde há carência, há abertura. Onde há carência de reconhecimento, de afeto, de direção, há também uma porta escancarada para o domínio. A saída, portanto, não é endurecer, é se conhecer. É reconhecer quando você diz sim para ser amado, quando você aceita para não perder, quando você se cala para não desagradar. E nesse reconhecimento, nasce a possibilidade de escolha real. Você não precisa ser frio para ser livre, precisa ser lúcido. Precisa entender que o primeiro passo para não ser controlado é parar de querer ser agradado. É parar de oferecer sua essência em troca de pertencimento. É aceitar que ser inteiro, às vezes, significa ser incompreendido. Quem se conhece, se protege. Quem se observa, se liberta. E quem entende o jogo, não se contenta em ser peça. Aprende com o tempo a escrever as regras.